Hoje a gente vai examinar um material que recebemos, um estudo bem detalhado sobre o universo das ações que pagam dividendos. E o foco é especial, com um olhar para o que a gente pode esperar até 2026. A nossa missão aqui é basicamente, peneirar esse material todo para encontrar o que realmente importa para quem está de olho em dividendos. Exatamente. E o interessante é a forma como o estudo organiza o pensamento. Ele não joga só uma lista de empresas, assim. Ele as agrupa em categorias que, no fundo, representam diferentes filosofias de investimento. Ah, isso ajuda a estruturar, né? Muito. Tem as chamadas máquinas de dividendos, para quem busca um maior retorno possível. Depois, um grupo grande de renda passiva, que foca na estabilidade. Aí tem também aquelas caras, porém com muita qualidade, onde a gente paga um prêmio pela excelência. Certo. E, claro, as mais arriscadas, de dividendos voláteis, e até algumas que o estudo sugere deixar de lado por enquanto. Essa estrutura ajuda a entender o porquê por trás de cada escolha, sabe? Perfeito. Então vamos começar pelo topo da pirâmide, pela categoria que tem um nome mais chamativo, as máquinas de dividendos. O que define uma empresa assim? Basicamente, são empresas com potencial de retorno via dividendos altíssimo, projetado para ficar acima dos 2 dígitos. Ok, acima de 10%. Isso. São as estrelas do show, mas, como a gente vai ver, às vezes com seus próprios dramas. E a primeira estrela da lista é a BB Seguridade. As projeções aqui são bem fortes, falando de um dividend yield que pode passar dos 10% em 2026. Sim, e o que fascina na BB Seguridade é a simplicidade e a potência do modelo de negócio dela. Como assim? O setor de seguros, por natureza, é um gerador de caixa constante. As pessoas pagam o seguro todo mês, né? Certo. Mas o sinistro, o evento que gera o pagamento, não acontece toda hora. E no caso dela, some a isso a parceria com o Banco do Brasil, que dá uma capilaridade de distribuição gigantesca. Verdade, está em todo lugar. É um ecossistema muito forte que sustenta essa expectativa de dividendos tão altos. Ok, BB Seguridade faz sentido pela sua robustez. Mas logo em seguida na lista vem a Caixa Seguridade, também como máquina de dividendos. Sendo mais nova na bolsa, ela já entra nesse mesmo panteão das gigantes. Qual é o segredo dela? Essa é uma ótima observação. A Caixa Seguridade tem um perfil diferente, sim. Ela não tem o mesmo histórico longo da BB Seguridade, mas tem um propósito muito claro desde que abriu capital: remunerar seu acionista controlador. Que é a Caixa Econômica Federal. Exato. Isso cria um alinhamento muito forte para a distribuição de lucros. Ela foi praticamente desenhada para ser uma pagadora de dividendos, o que justifica a posição dela no topo. Entendi. Mesmo que com uma projeção um pouco mais modesta, ali entre 8% e 9,5%, agora chegamos ao nome que, confesso, me causa um certo estranhamento nessa categoria: a Petrobras. A análise a coloca como máquina de dividendos. Com toda a volatilidade política e de commodities que a gente conhece, essa classificação não é otimista demais? É a pergunta-chave. E o estudo reconhece essa dualidade. A classificação é uma fotografia do potencial atual. Do momento, então. Isso, com o preço do petróleo em um certo patamar e a empresa gerando um caixa absurdo. Nos últimos anos, ela de fato tem se comportado como uma máquina de dividendos, com pagamentos bem acima de 10%. Isso é verdade, os pagamentos foram enormes. Mas, como você bem disse, o histórico mais longo conta outra história. Com anos sem pagar um centavo. Ela é uma máquina que pode ser desligada a qualquer momento por fatores externos. Então o risco é a previsibilidade. Exatamente. O risco aqui não é a qualidade do ativo, é a previsibilidade do fluxo. A decisão de mantê-la aqui é baseada nos números projetados, mas com um grande asterisco ao lado. Entendido. É o clássico caso de alto retorno potencial atrelado a um risco igualmente alto de inconstância. Saindo desse topo explosivo, vamos para a categoria que parece ser a espinha dorsal da análise, a mais populosa: as geradoras de renda passiva. Isso. Aqui a gente baixa um pouco a expectativa de retorno, geralmente para uma faixa de 6% a 9%, mas em troca busca-se muito mais previsibilidade e consistência. São as empresas mais tranquilas, digamos assim. Exato, são aquelas empresas que, em tese, permutem um fluxo de renda mais estável. E a primeira da lista é o nome clássico dessa estratégia: Taesa,
do setor de transmissão de energia. A Taesa é o exemplo de livro didático. O negócio de transmissão de energia é quase como um aluguel. Como assim? A empresa constrói as linhas e as distribuidoras pagam uma receita fixa corrigida pela inflação por décadas. Não importa se o consumo de energia sobe ou desce. A receita dela tá lá, contratada. Exatamente. Essa previsibilidade toda se traduz em uma política de dividendos muito estável, com a expectativa de pagamentos trimestrais e um yield entre 7% e 9%. Seguindo a lista, o setor financeiro também aparece com força. Temos o Banco ABC, com dividendos semestrais na faixa de 7% a 8%, e o Santander, com pagamentos trimestrais de 5% a 7%. O Banco do Brasil também está aqui, mas o estudo faz uma ressalva. Quais são os desafios momentâneos que ele enfrenta? Então, no caso do Banco do Brasil, o estudo aponta que alguns fatores de curto prazo, possivelmente ligados ao cenário macroeconômico ou a provisões específicas, podem segurar um pouco os dividendos no futuro próximo. Ah, entendi. A projeção de 6% para 2026 reflete uma recuperação, mas o coloca num degrau um pouco abaixo de seus pares privados no momento, ainda que firmemente dentro da categoria de renda passiva. E falando nos pares, Itaú e Bradesco também marcam presença, com projeções bem parecidas entre 7% e 9%. O material menciona um ponto interessante sobre o Itaú. Quem comprou a ação a preços mais baixos, perto de R$ 26, garantiu um yield on cost muito maior. Isso pode confundir um pouco, né? Qual a diferença na prática? Essa é uma distinção fundamental. O yield que a gente vê nos sites de notícias é o dividendo anual dividido pela cotação atual da ação. Certo, o preço de hoje. Exato. Já o yield on cost é o mesmo dividendo dividido pelo preço que você pagou pela ação lá atrás. Ah, sobre o meu custo de aquisição. Isso. À medida que a cotação sobe, como aconteceu com o Itaú, o yield para o novo investidor diminui. Mas para quem comprou lá atrás, o retorno sobre o capital investido originalmente continua altíssimo. Faz todo sentido. É uma lição sobre como o preço de entrada é crucial em uma estratégia de dividendos. E claro, a Itaúsa, a holding que controla o Itaú, segue o mesmo caminho, já que 95% de seu resultado vem do banco. Essa ideia do preço ser tão importante é uma ótima ponte para outra discussão. Antes da gente sair da categoria de renda passiva, eu vejo uma concentração enorme de empresas do setor elétrico. ISA-CTEP, CPFL, Eletrobras e CEMIG. A CEMIG, em particular, chamou atenção por um dividendo recente muito alto. O que aconteceu ali? Esse é um ponto crucial que engana muito o investidor. Olhar o yield do último ano é como dirigir olhando só pelo retrovisor. Boa analogia. No caso da CEMIG, aquele dividendo gordo foi inflado por um evento não recorrente, provavelmente a venda de algum ativo ou uma questão judicial. O verdadeiro teste, o que o estudo chama de lucro regulatório, mostra a capacidade real e recorrente de pagamento da empresa, que seria mais próxima de 8%. Lucro regulatório. Para quem não está no dia a dia do setor elétrico, o que isso significa na prática? É uma ótima pergunta. Pense assim, o lucro contável que uma empresa reporta pode ter muitas variações que não vêm da sua operação principal. Ok. O lucro regulatório é uma métrica mais limpa, é o que a agência reguladora, a ANEEL, considera como lucro justo da operação para calcular as tarifas de energia. Ah, é um lucro mais previsível, então? Muito mais. Por ser mais estável e ligado diretamente ao negócio principal, ele é um indicador muito mais fiel do potencial de dividendos recorrentes de uma elétrica. Por isso, para essa estratégia, ele é o número que realmente importa. Faz todo sentido. E para fechar esse grande grupo, a análise ainda cita rapidamente outros nomes de setores bem diferentes, como Banrisul, Banestes, a operadora TIM, e até gigantes de commodities como Vale, Klabin e Irani. É curioso ver uma empresa de telecom como a TIM aqui. Sim, e a tese para a TIM, segundo o estudo, é que com a tecnologia 5G já mais consolidada, a fase de investimento pesado começa a diminuir.
Ah, então sobraria mais caixa. Exatamente. Isso, em teoria, libera mais caixa para ser distribuído aos acionistas. A projeção de 7% a 8% de yield se baseia justamente nessa transição de uma empresa de crescimento para uma de geração de renda. E as de commodities, como Vale e Klabin, elas não são conhecidas pela sua ciclicalidade. Como podem ser consideradas geradoras de renda passiva? É uma classificação que depende muito do momento do ciclo, né? A análise para 2026 projeta um cenário onde, mesmo com a volatilidade dos preços das commodities, essas empresas estarão numa posição de geração de caixa forte. Forte o suficiente para manter os pagamentos? Isso, para manter um bom nível de dividendos. Não terão talvez a mesma previsibilidade de uma Taesa, mas dentro de seus setores são vistas como capazes de gerar um fluxo de renda consistente nesse horizonte de tempo, na casa dos 7% a 8%. Essa ideia do preço ser fundamental e de como a percepção de uma empresa muda nos leva direto para a próxima categoria do estudo, que é talvez a mais frustrante para quem chega atrasado na festa. As empresas que são ótimas, todo mundo sabe e por isso mesmo já não são baratas. As caras, porém com muita qualidade. Exatamente. Aqui a gente entra no dilema do preço da qualidade. O mercado já reconheceu a solidez, a boa gestão e o potencial dessas empresas, e por isso está disposto a pagar um prêmio por elas. E o que acontece com o dividendo? A consequência direta é que o retorno via dividendos para quem entra agora é menor. O investimento aqui é uma aposta tanto na continuidade da qualidade quanto no crescimento futuro, e não apenas na renda passiva imediata. A Copel é o primeiro exemplo citado, que depois da privatização viu sua cotação disparar, o que naturalmente diminuiu o yield. E a Porto Seguro parece um caso ainda mais extremo. Sim, o caso da Porto Seguro é clássico. É uma empresa fantástica que entregou lucros recordes. A ação saiu de perto de R$ 30 e foi para mais de R$ 50 em um período relativamente curto. Uma valorização enorme. Gigantesca. Quem comprou a R$ 30 hoje tem uma verdadeira geradora de renda passiva no portfólio, com um yield on cost excelente. Mas quem entra agora? Exato. Quem compra agora a R$ 50 está pagando por todo esse sucesso. O dividendo em reais pode ser o mesmo, mas o percentual sobre o novo preço é bem menor. É uma matemática simples, mas que realmente muda a perspectiva. É como pensar no dividendo como um pedaço de pizza de tamanho fixo. Se o preço da pizza inteira, que é a ação, dobra, aquele mesmo pedaço agora representa uma fatia percentual menor do todo. É uma matemática simples, mas que realmente muda a perspectiva. É como pensar no dividendo como um pedaço de pizza de tamanho fixo. Se o preço da pizza inteira, que é a ação, dobra, aquele mesmo pedaço agora representa uma fatia percentual menor do todo. A analogia perfeita. E essa mesma lógica se aplica a outras empresas da lista, como a Engie, que a R$ 40 paga de 5% a 6%, mas seria bem mais atrativa para dividendos a R$ 35. Entendi o preço teto. Isso. Ou Sanepar e Alupar, que também estão com preços que refletem sua qualidade, resultando em yields atuais na faixa de 4% a 5%. A Odontoprev também entra aqui, uma empresa excelente, mas que está focada em crescer, então distribui uma parcela menor dos lucros. Ok, já vimos as máquinas, as estáveis e as que são ótimas, mas já estão caras. Agora vamos para o território da incerteza, começando com a categoria de dividendos voláteis. O que coloca uma empresa aqui? São empresas cujo histórico de pagamento de dividendos parece uma montanha-russa. Sobe e desce. Exato. Anos com pagamentos altíssimos, seguidos por anos com pagamentos muito baixos ou até nulos. Para quem depende daquele fluxo de renda para complementar o orçamento, essa imprevisibilidade é um fator de risco enorme. E a primeira citada é a Copasa. Ela teve uma valorização forte recentemente, mas o estudo a coloca aqui por causa do seu histórico. É isso? Isso, exato. A valorização da ação é uma coisa, a consistência dos dividendos é outra. A Copasa já teve períodos de euforia para os acionistas, mas também já deixou muitos a ver navios. Não há uma política clara e constante de distribuição, o que a torna uma aposta incerta para 2026. Outro nome na lista é a Unifique, uma empresa bem menor, de telecomunicações. Aqui o motivo da volatilidade parece ser outro.
Sim, aqui temos o clássico conflito entre crescimento e dividendos. A Unifique é uma empresa em fase de expansão, comprando concorrentes, investindo em infraestrutura. Então o dinheiro vai para o crescimento. Exato. Todo o lucro que ela distribui como dividendo é um dinheiro que deixa de ser reinvestido para acelerar esse crescimento. Por isso, mesmo que os dividendos venham crescendo, há sempre o risco de a empresa pisar no freio da distribuição para focar na expansão. Uma volatilidade característica de empresas mais jovens. Perfeito. Por fim, chegamos na última categoria, que tem o nome mais direto possível: empresas que o estudo não investiria para uma estratégia de dividendos. E o nome que aparece aqui me surpreendeu: Vivo. Uma empresa gigante, perene, sendo descartada. Por quê? Essa é uma reação comum e levanta um ponto muito importante. A perenidade de um negócio não garante que ele seja atrativo para dividendos. Não é garantia. Não. A justificativa do estudo é um ceticismo com o setor de telecomunicações como um todo. São indústrias que, para se manterem competitivas, precisam fazer investimentos de capital gigantescos e constantes. O famoso CAPEX. A necessidade de investir sempre em nova tecnologia. Exatamente. A corrida do 3G para o 4G, do 4G para o 5G e logo virar o 6G, isso consome muito caixa. E esse caixa que poderia virar dividendo acaba sendo reinvestido só para a empresa não ficar para trás. Entendi. Isso limita o potencial de crescimento dos dividendos? A longo prazo, sim. Então, ao final desta análise toda, fica claro que a escolha de uma ação para dividendos é muito mais complexa do que simplesmente olhar o yield do último ano. Muito mais. O preço que se paga é uma variável crítica, assim como entender o estágio da empresa e as dinâmicas do setor em que ela atua. Precisamente. Uma seguradora, um banco, uma transmissora de energia e uma empresa de commodities têm naturezas completamente diferentes de geração de caixa. Certo. E o preço de entrada pode transformar uma empresa excelente em um investimento mediano do ponto de vista da renda. Isso nos deixa com uma reflexão interessante para o futuro. Sim. Toda essa nossa conversa foi baseada em projeções para 2026, que são uma fotografia do cenário de hoje, das expectativas atuais. Uma fotografia, isso. Mas a questão que fica no ar é como as grandes tendências que estão em curso, como a transição energética para as elétricas, a inteligência artificial para os bancos ou as novas tecnologias para as telecomunicações, como tudo isso pode mudar o jogo. Exato. Como podem, na próxima década, redesenhar completamente essas categorias. Uma empresa que hoje é vista como uma renda passiva pode precisar investir tanto para se modernizar que se torna uma empresa de crescimento, cortando dividendos. Este é um resumo sobre as projeções de dividendos para ações de setores perenes, olhando lá para 2026. Com base em nossos estudos, a gente analisou várias empresas da Bolsa para entender o potencial delas de gerar renda, sabe? E classificamos desde aquelas que prometem altos retornos até outras que exigem um pouco mais de cautela. Primeiro, vamos falar das potências, as famosas máquinas de dividendos. Aqui, algumas empresas se destacam com projeções de dividendos acima de 10%. A principal delas é a BB Seguridade, com uma expectativa de retorno que fica ali entre 10% e 12%. A Petrobras também está nessa categoria, viu? Com um histórico recente bem forte e projeções de pagamentos robustos, apesar de um passado mais volátil. E logo depois vem a Caixa Seguridade, com uma projeção de 8% a 9,5%. Em segundo lugar, temos o grande grupo da renda passiva. A maioria das empresas analisadas se encaixa aqui, oferecendo dividendos consistentes, mas um pouco mais moderados, geralmente na faixa de 6% a 9%. Nesse grupo, a gente encontra gigantes do setor elétrico e bancário. Por exemplo, a Taesa, com projeção de 7% a 9%, o Itaú, com mais ou menos 8%, o Bradesco, entre 7% e 9%, e a Vale, com uma expectativa de 7% a 8%. E por último, um ponto de atenção: o preço e a volatilidade. É super importante notar que algumas empresas de altíssima qualidade, como a Copel e a Engie, são consideradas caras no momento.
Isso quer dizer que o dividendo para quem compra agora acaba sendo menor. Outras, como a Copasa, são classificadas como de dividendos voláteis, porque o histórico delas mostra pagamentos bem inconsistentes. Resumindo, para 2026, as projeções indicam que seguradoras e a Petrobras podem liderar em dividendos altos, enquanto os setores elétrico e bancário oferecem mais estabilidade. Renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.